Olá pessoal, eu sou o Max, esse é o nosso canal Mistura Tudo e hoje eu vim aqui fazer este vídeo para que a gente possa estar aí solucionando uma dúvida que surgiu de um dos nossos inscritos. Então vamos aqui ver qual foi a sua dúvida para a gente poder dizer alguma coisa a respeito de todo esse contexto que surgiu aí e pode ser que isso também seja algo que você tenha vivido, tenha passado com relação à rebobinagem de motores de ventiladores. Vamos aqui ver qual foi a dúvida que ele teve. A situação era essa, pessoal. Primeiro ele disse assim: rebobinei um motor de ventilador, fiz todas as ligações, fechei, na hora que liguei, está rodando para os dois lados e o que pode ser alguma ligação errada? É uma pergunta que ele fez. E aí eu coloquei, pode ser o fio do capacitor. Um tem que ficar no começo e o outro lá no final. É o que está aqui, a minha resposta, né? Mas ficou um pouco vaga. E ele foi e colocou, boa noite, não entendi. Começo da onde e final de onde? O ventilador de mesa tem 3 fios de velocidades e um de linha, onde liga uma perna do capacitor. Como vocês puderam ver, pessoal, a dúvida dele é, ele fez todo o processo de rebobinagem, fez o fechamento e após fazer todo o fechamento, ele viu que o motor estava girando para os dois lados. Quando a gente tem uma bobina já usada, velha, e ela apresenta isso, a gente já sabe o diagnóstico. É um curto dentro da bobina e ela não está conseguindo, pegar ali o fio do capacitor. Ou, muitas vezes, isso também pode ser ali um problemazinho no fio do capacitor que pega no fio de cobre da bobina. Você faz uma ressolda e resolve. Mas o caso dele específico, ele fez todo o processo e a bobina ficou girando para os dois lados. Ou esta bobina sofreu um arranhão ali, na hora que estava colocando os fios dentro do estator, isso pode acontecer. E a minha resposta foi o seguinte, o fio do capacitor, ele fica um no começo da bobina e o outro lá no final de todas as bobinas. E eu quero mostrar isso para vocês, pelo menos aqui em um esquema de ventilador de parede, que é mais fácil da gente entender isso que eu estou querendo dizer. Então, vamos aqui. Veja só, eu peguei aqui esse esquema, que é um dos nossos esquemas de fechamento de bobina de ventilador de parede. E aqui, por exemplo, nós temos o começo da bobina principal. Se eu aproximar mais, vocês vão ver aqui o começo da bobina principal. Então, essa bobina vai percorrer todo o sistema. Quando ela chega no final, ela vai aqui, ó, o final dela, ela já vai entrar lá no começo da bobina secundária. Então, ele vai ter esse ciclo aqui, ó. E aí, quando ele finalizar esse ciclo, aqui temos a outra ponta do capacitor, certo? Isso aqui é um esquema de ventilador de parede, tá? Isso também acontece no ventilador de 3 velocidades, que é o caso dele. Mas vejam só, uma ponta do capacitor está aqui no começo da bobina. Então, quando ela percorre toda a bobina, todas as bobinas da principal, ela entra na bobina secundária e percorre, ó, faz essa conexão aqui e percorre todo o sistema da bobina secundária e no final da secundária que vai ter o outro capacitor. O que pode acontecer aqui? Se a gente pegar esse capacitor aqui, ó, essa ponta desse fio aqui, que é capacitor, e colocar aqui nessa aqui, ó, vai dar esse erro. Ele não vai saber, discernir, podemos dizer assim, para que lado ele tem que rodar, porque nós dividimos aqui bem ao meio, aqui o capacitor. Ficou um capacitor aqui no começo da bobina
secundária e o outro no final da bobina secundária. Então, se vocês fizerem isso aqui no ventilador de parede, por exemplo, nós vamos ter esse erro de ele ficar girando para os dois lados. E por que que isso acontece no ventilador de 3 velocidades? Principalmente quando ele é uma bobina velha. Vamos aqui. Eu tenho aqui um esquema de uma bobina de 3 velocidades, certo? E vamos supor que nós temos aqui o começo, olha só. Então ela vai entrar aqui, vai percorrer toda a bobina, vai lá para o outro lado e sempre assim, ó. Pegando a outra bobina, fazendo sempre um círculo aqui, até chegar na última bobina lá do lado esquerdo, ok? E aí, suponhamos que a gente cometeu um erro aqui, em vez de pegar esse fio aqui do capacitor, que seria o último, a gente colocou ele aqui, né? Pegou essa ponta aqui, colocou aqui, e o capacitor bem aqui, no final, aqui, colocou o capacitor bem aqui. Então isso vai dar no mesmo, ele não vai ter aqui essa mesma força de que ele teria aqui no final e aqui no começo. O capacitor sempre fica no começo e no final. Então pode ser que no caso dele, como a bobina é nova, ele pode ter colocado esse capacitor em um lugar errado aqui. Pode ser que sim, não estou dizendo que seja esse o caso, mas como a bobina é nova, pode ser que tenha acontecido isso. Uma outra possibilidade, né, e isso acontece quando a bobina já é velha e a gente percebe que ela está girando para os dois lados, é que ela faz aqui uma conexão, né, o fio arranha, o fio ele perde ali a camada de proteção, que é aquele verniz, e ele encosta em um outro fio aqui, por exemplo. Ele encosta aqui o fio no outro. Então ele acende todas as velocidades quando a gente faz o teste na lâmpada em série. Ele até gira, né? E aí ele fica girando. E a gente coloca aqui, faz os testes no multímetro, dá tudo normal. Mas ele fica girando para um lado e para o outro. O que pode acontecer? Isso a gente sabe que é um curto dentro da bobina. Que um fiozinho desse aqui, ele acaba arranhando, né, perdendo o verniz e encosta no outro. Então, o capacitor fica muitas vezes pegando um fio desse aqui, ó, seria aqui, né? Ele fica pegando junto com um desse aqui, por exemplo. E aí dá esse erro, dá esse problema, porque ele fica pegando próximo do outro aqui, ó. Ele já não é mais lá no final, então fica dando essa conexão, fica dando uma conexão aqui que a gente chama de curto, né? Fica dando um curto. E aí, pessoal, o ventilador fica girando para os dois lados. Mas no caso dele, que é uma bobina nova, que pode ter acontecido que pode ter sido arranhado na hora da colocação, pode, e essa conexão está aqui encostando em outro fio. Pode ser que sim, mas pode ser que também tenha errado aqui o fio do capacitor, né? Em vez de colocar lá no último, lá no final, ele pode ter colocado aqui em um desses aqui, por exemplo. Então, isso são possibilidades. A gente não tem como dar uma certeza do que está acontecendo, mas são possibilidades. Esses são os esquemas, né, que a gente tem na nossa apostila. Caso você queira adquirir, esses aqui são esquemas de fechamentos, tanto para ventiladores de todas as outras marcas, como para ventiladores Mallory, que tem aí uma diferençazinha na hora de fazer o fechamento. Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, há algumas possibilidades que pode ter levado o ventilador girar ao contrário. Algumas são erros que a gente comete na hora do fechamento, certo?
Outros são um arranhãozinho que acontece ali na fiação e ele fica encostando ali o fio, que seria só do capacitor, fica encostando lá em outra bobina e fica dando essa interferência. O capacitor não está bem lá no final como deveria estar. Esse é um vídeo que eu fiz para solucionar essa dúvida, porque eu já cometi esse tipo de erro, então imagino que outros também possam cometer. Por não ter um tempo de experiência, às vezes isso produz uma desmotivação. Eu jamais quero que vocês se desmotivem, né, e deixem de trabalhar nesse ramo e deixem de se esforçar para alcançar os objetivos de vocês. Esse é algum dos erros que eu já cometi e provavelmente vocês irão cometer quando estiverem aí iniciando, como um dos nossos inscritos aí. Então, eu já vou ficando por aqui. Peço a você que se inscreva aqui no canal, deixe o like e faça aqui sua pergunta, seu comentário. Quem sabe não seja aí o tema de um próximo vídeo. Forte abraço, até o próximo vídeo.